quando o cânon bíblico foi fechado e o que é que isso significa para a gente como igreja. O debate sobre a formação do Novo Testamento é cheio de polêmicas. Uma delas diz respeito ao momento em que o cânon, a lista dos livros inspirados no Novo Testamento, foi finalmente definido. Esse debate é importante porque, se é verdade que o cânon só foi definido de modo definitivo no fim do século IV, como argumenta boa parte dos católicos romanos, então que textos os cristãos usaram para basear a fé nos primeiros 3 séculos de cristianismo? Será que eles não tinham acesso aos textos que formaram a Bíblia? Mas será que os liberais estão certos quando, no esforço de diminuir a autoridade, a inerrância e a suficiência das escrituras, perguntam qual Bíblia a igreja usou nos primeiros 4 séculos, fazendo parecer que, na verdade, nos primeiros 4 séculos de igreja, até as listas oficiais da formação do cânon surgirem, a igreja estava perdida, sem saber exatamente para onde ir, porque a igreja não tinha uma Bíblia nos primeiros 4 séculos. Será que os cristãos pós-apostólicos estavam lançados em um mar de caos canônico? Bom, no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês sobre a formação do cânon do Novo Testamento, respondendo uma pergunta muito simples. Quando o cânon bíblico foi realmente fechado? E no fim das contas, o que é que isso significa para nossa compreensão da fé? O vídeo de hoje talvez esteja um pouco pesado, cheio de referências aos pais da igreja. Então continue por sua conta e risco, mas eu te garanto, vai ser um material importante para nos livrar dos ataques daqueles que tentam fazer parecer que Deus não guiou o seu povo por meio da Escritura durante os primeiros séculos do cristianismo. Agora, deixa eu começar dizendo que nada nesse vídeo é uma invenção ou descoberta minha. Esse vídeo, como praticamente tudo que eu gravo aqui na internet, não é nada mais do que informação contida nos melhores livros sobre formação do cânon e sobre bibliologia. Então, se isso aqui fosse um texto, ia ter nota de rodapé em tudo que eu dissesse. Mas como é um vídeo, eu não tenho como ficar dizendo isso aqui foi do livro tal, isso aqui tirei do livro tal, que aí o vídeo ia ficar intragável. Então considere que cada linha do que eu vou falar aqui foi tirado de algum lugar de O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, de Merrill Tenney, de Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris, de E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo Wong, de A Heresia da Ortodoxia, do Andreas Kostenberger com Michael Kruger, de O Cânon das Escrituras, clássico, de F.F. Bruce, e Canon Revisited, de Michael Kruger. Para mim, o melhor livro sobre cânon que você vai encontrar hoje no mundo. Eu vou colocar a lista desses livros aí na descrição do vídeo. Esses foram os materiais principais que eu consultei para formar o vídeo de hoje, então eu vou deixar a lista deles para você ter fonte de aprofundamento, se você quiser. Então vamos lá. Nós sabemos que as cartas do Novo Testamento eram enviadas e circulavam nas igrejas, e já eram recebidas como escrituras sagradas. Não sei se essa ideia é estranha para você, mas os autores do Novo Testamento sabiam que estavam escrevendo escritura sagrada, e as igrejas que recebiam essas cartas também sabiam disso. Já existia uma expectativa clara de que esses textos eram canônicos. O cuidado que as igrejas tiveram em guardar, preservar e distribuir essas cartas mostra que havia algo especial nesses documentos. Se você quiser entender isso melhor, vai no nosso vídeo sobre sola escritura e expectativa canônica. Lá é o argumento que os apóstolos sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento. Eles falam disso em suas cartas e as igrejas recebiam esses documentos como tal. É por isso que no final do século I, os livros do Novo Testamento já estavam espalhados. Mas nem todos os cristãos conheciam todos logo de cara. Em algumas igrejas, eles tinham algumas cartas, em outras igrejas, tinham outras cartas diferentes. Algumas dessas cartas se perderam, mas algumas que Deus intentou que fossem preservadas para as igrejas posteriores ainda estão conosco no formato do Novo Testamento. Nem todo mundo sabia das cartas que outras igrejas possuíam, e provavelmente poucos cristãos no começo do século I veriam todos os evangelhos ou todas as cartas de Paulo antes do fim daquele século. Além disso, muitos evangelhos apócrifos, atos falsos, cartas falsas, circulavam durante o século I e o século II, e acabaram sendo aceitos por alguns grupos. Isso fez com que alguns desses textos sobrevivessem como evangelhos apócrifos ou pseudoepígrafos, que nós temos ainda hoje à disposição para a leitura de quem tiver interesse. Então, a igreja primitiva tinha vários documentos circulando. Alguns eram claramente apostólicos, outros claramente não eram apostólicos, alguns deles eram objeto de confusão. Quando eu falo dessa variedade de documentos que circulavam, pode parecer que a igreja demorou muito para reconhecer a autoridade dos livros do Novo Testamento, ou reconhecer que havia um cânon a ser preservado. Mas não é bem assim. O debate sobre o cânon do Novo Testamento não é apenas sobre uma lista fechada de livros autorizados. Os livros canônicos estavam circulando muito antes de uma listagem formal existir, e a maioria já era reconhecida oficialmente por toda a igreja e aceitos em grande parte dela. Desde o começo,
havia uma mensagem reconhecida. Nunca houve um período em que os documentos apostólicos não fossem aceitos pela igreja em todo o mundo. Claro que havia debates, claro que não existia um cânon bem estabelecido, claro que o cânon não era igual em todas as igrejas locais, mas esses documentos apostólicos já circulavam por todas as comunidades, ainda que em algumas comunidades não circulassem todos, ainda que algumas comunidades acabassem não reconhecendo alguns poucos livros apostólicos, e ainda que algumas comunidades acabassem reconhecendo alguns poucos livros que eram apócrifos. Então veja, não é um cenário de caos absoluto, de recusa completa de materiais apostólicos, mas o núcleo principal do Novo Testamento já era reconhecido em todas as igrejas. Havia alguns debates, mas eles representavam uma parcela bem menor do que seria o cânon no futuro. O debate sobre o cânon era muito mais sobre quais livros rejeitar do que sobre quais livros aceitar, porque os livros aceitos já eram muito comuns, já eram constantemente usados nas igrejas. Esses livros eram recebidos e aceitos como palavra de Deus, porque foram enviados e recebidos assim. Outros livros existiam e surgiam, e algumas pessoas acabavam usando livros que eram realmente bíblicos para pregar heresias, distorcendo o texto real do Novo Testamento, mas com o passar dos anos, esses debates foram ficando mais intensos, mais presentes nas igrejas, até a chegada de uma conclusão mais absoluta sobre qual seria o texto final do Novo Testamento. Desde o início do período pós-apostólico, já estava estabelecida a ideia de autoridade extraordinária daqueles textos e do encerramento do trabalho de revelação apostólica. Era muito claro no século I e no século II, que os apóstolos tinham escrito certos textos, esses textos deveriam ser preservados e que nenhum texto novo, além deles, deveria ser aceito na igreja. A ideia, portanto, era que o cânon estava definido. Só havia um debate, ainda amplo, ainda por se concluir de que qual cânon era esse exatamente, por mais que as igrejas concordassem no núcleo principal de qual seria esse cânon. Pensa em Inácio de Alexandria, por exemplo. Inácio de Alexandria, quando foi questionado por alguns homens, provavelmente judeus, que não acreditavam em nada do evangelho que não tivesse no Antigo Testamento, ele respondeu na Epístola aos Filadélfios. E eu tenho uma citação aqui. Mas, para mim, os arquivos, as fontes, são Jesus Cristo. Os arquivos invioláveis são a sua cruz e a sua morte e a sua ressurreição e a fé que vem dele. Os sacerdotes, igualmente, foram bons. Aqui os sacerdotes do Antigo Testamento. Mas, acima de tudo, eu me refugio no evangelho como a carne de Jesus e nos apóstolos como no presbitério da igreja. Aqui, o evangelho se manifesta como a carne de Jesus e os apóstolos se manifestam como o presbitério da igreja. Esse apelo aqui ao evangelho e aos apóstolos, com Jesus Cristo por trás de ambos, talvez tenha sido uma das primeiras manifestações que a gente tem preservada dessa busca pela origem da revelação de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento. Esse era o arquivo, do conteúdo acerca de Jesus. Um arquivo que deveria ser encontrado remontando aqui a mensagem dos apóstolos. Inácio entendia que os apóstolos possuíam uma autoridade extraordinária, que não existia nos escritores cristãos posteriores. Nenhum polemista, nenhum apologeta, nenhum pastor, nenhum teólogo depois dos apóstolos tinha a autoridade que os apóstolos tinham. Há uma autoridade extraordinária e, por isso, um encerramento implícito dessa autoridade. Ou seja, a autoridade apostólica era dos apóstolos e daqueles que estavam ligados aos apóstolos. Seus textos eram seus textos. E nenhum texto a mais, além desses textos, poderia ser adicionado a esse construto inicial da revelação de Cristo Jesus. Os primeiros textos não poderiam ser escritos novamente, porque eles eram, obviamente, os primeiros. Os registros dos evangelhos feitos pelas testemunhas oculares não poderia ser repetido. Eles queriam voltar a Jesus e aos apóstolos. Então, nenhum texto posterior aos apóstolos poderia ser aceito como um texto apostólico. Ou seja, para Inácio, em certo sentido, o cânon do Novo Testamento já estava fechado. Os livros que baseavam a fé da igreja já estavam definidos e não poderia ser adicionado nenhum outro livro a mais. As igrejas só não estavam preocupadas ainda em criar uma listagem ampla e absoluta de quais livros seriam esses, porque a igreja ainda vivia de modo muito orgânico, muito descentralizado e muito baseado em uma memória apostólica que era próxima. Os apóstolos tinham morrido há pouco tempo. A igreja ainda acreditava que poderia preservar a mensagem apostólica de modo puramente orgânico, o que se tornou um problema com o crescimento das heresias, o que cobrou respostas cada vez mais formais da igreja àqueles que deturpavam a verdadeira fé, incluindo deturpavam quais eram os livros enviados pelos apóstolos. Nas discussões acadêmicas modernas sobre o cânon, a gente fala muito pouco aqui no Brasil sobre o que realmente significa ter um cânon fechado. Embora a gente use esse termo principalmente para se referir às decisões da igreja no quarto século, de certo modo, o cânon já estava fechado muito antes disso. O cânon estava fechado a partir do momento que o último apóstolo morreu e escreveu o seu último texto. Agora, existe uma diferença entre o fechamento do cânon e o consenso eclesiástico acerca dos livros que compõem esse cânon. E são duas coisas diferentes que não podem ser confundidas, porque a gente acha que a igreja fechou o cânon, ou que a igreja definiu o cânon, quando na verdade a igreja apenas reconheceu o cânon
que havia sido dado pelos próprios apóstolos. Eu gosto muito do modo como o Fragmento Moratoriano, que é um texto cristão do segundo século, trata um texto apócrifo muito popular da época chamado O Pastor, escrito por um cara chamado Hermas, conhecido como o Pastor de Hermas. O Fragmento Moratoriano trata essa obra como obra que poderia ser lida na igreja, mas que era rejeitada como livro canônico. E a base para essa rejeição, olha só, era que o livro havia sido escrito muito recentemente. Em outras palavras, o autor do Fragmento Moratoriano demonstra a convicção de que os primeiros cristãos não estavam dispostos a aceitar livros escritos no segundo século ou depois, mas se restringiam a livros do período apostólico. Eles parecem ter entendido que a fase apostólica da história da redenção foi algo singular na história da igreja. O período em que os livros canônicos foram produzidos e nenhum livro extra poderia ser adicionado a esse escopo de revelação. Ou seja, isso significa que os textos apostólicos já estavam fechados e definidos. Nada novo estava sendo construído, nada estava sendo continuado. Logo, desse ponto de vista, o cânon já estava fechado. Isso no início do segundo século. Depois disso, a igreja não estaria mais aberta para outros livros, mas estava envolvida em discussões sobre quais livros Deus tinha dado. Era uma discussão sobre o passado, não uma discussão sobre o presente, não uma discussão sobre o futuro. Era uma discussão sobre o que Deus havia feito antes, ou seja, qual foi o cânon que Deus nos deu, e não uma revelação sobre o presente, qual cânon nós vamos definir. Em outras palavras, as convicções teológicas dos primeiros cristãos a respeito do papel fundamental dos apóstolos trazia a ideia inerente de que o cânon tinha sido fechado com o final do período apostólico. A definição formal desse cânon acontece apenas posteriormente por meio de uma série de debates. Mas a discussão era para perceber quais eram esses livros, não para construir, não para fornecer ou conceder qualquer coisa para esses livros. Não era conceder um status especial. A discussão era simplesmente para encontrar que livros eram esses. Por isso que não faz muito sentido quando alguns tentam argumentar a Igreja Católica nos deu o cânon do Novo Testamento, como se uma instituição específica houvesse tomado uma decisão acerca do Novo Testamento. Porque o cânon do Novo Testamento é um dado histórico. O cânon do Novo Testamento é um dado da realidade, que não precisava de nenhuma instituição externa a ele para conferir-lhe existência, mas que existia por si só. Se nenhuma instituição houvesse. Eu digo isso porque uma listagem específica, definitiva, formal do cânon era uma inevitabilidade histórica, considerando o fato que Deus havia se revelado por meio de livros esses, documentos esses escritos, dados para as igrejas, recebidos pelas igrejas, já usados pelas igrejas durante o período apostólico. Se alguém definiu o cânon, se alguém conferiu um cânon, foi Deus no primeiro lugar, e então os apóstolos, a partir do momento que enviaram essas cartas, escreveram esses documentos e os colocaram à disposição da igreja. A única coisa que foi feita posteriormente foi um dia escrever no papel uma lista de quais livros eram esses. Mas o processo das igrejas discutirem, mostrarem os livros que receberam, então listarem isso e compartilharem isso para outras igrejas, foi só um processo de aperfeiçoamento do acesso a esse material. Não a criação de uma coisa completamente nova acerca desse material. Justamente porque não havia espaço para uma nova revelação, nem para um novo livro, além daqueles que já estavam estabelecidos. Porque a igreja já tinha seu cânon fechado no primeiro século. Ainda que se tornasse um consenso quase absoluto no segundo século e um consenso formal lá no quarto século, o Novo Testamento já estava completamente dado e já estava sendo usado massivamente pela igreja no século I. A busca da igreja foi encontrar quais eram exatamente esses livros para que nenhuma outra obra fosse adicionada e nenhuma obra bíblica fosse retirada. Tem uma informação muito legal de Justino Marte, que vem da metade do século II, onde ele descreve as reuniões dominicais dos cristãos dizendo exatamente o seguinte, que está na primeira apologia. No dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Aqui nós temos as igrejas usando os textos dos apóstolos ao lado do texto dos profetas do Antigo Testamento, mostrando que, vê só, aqui na metade do século II já havia um relacionamento canônico com os escritos apostólicos. Os textos dos apóstolos já eram usados nas igrejas como se fossem textos canônicos, em paralelo com os textos proféticos do Antigo Testamento. Em outro texto, no diálogo com Trífo, ele fala um pouco mais sobre o uso dos evangelhos. Ele diz assim, porque nas memórias que eu digo que foram nos dadas pelos seus apóstolos e por aqueles que os sucederam. No caso, é uma referência aos 2 evangelhos escritos por apóstolos e aos 2 evangelhos escritos por discípulos
de apóstolos. Mateus e João escritos por apóstolos, Marcos escrito por um discípulo de Pedro, Lucas escrito por um discípulo de Paulo. Não parece nada factível que houvesse qualquer expectativa na igreja de que outras obras pudessem fazer parte do fundamento da reunião comunitária. A reunião comunitária voltava apenas para essas obras. Havia o Antigo Testamento, havia as memórias dos apóstolos, e é isso. Isso representa um ideal muito claro de como esse novo cânon era percebido. Ainda no segundo século, tem um outro homem chamado Irineu de Lyon. Ele falou algo muito importante ao debater com os gnósticos, uma heresia daquele tempo. Era gente que vivia tentando apresentar novos documentos pretensamente apostólicos, tirar outros documentos da Bíblia, e ele argumenta que só poderia haver 4 evangelhos. Ele tratou como heresia a tentativa de remover um dos evangelhos ou adicionar algum outro evangelho ao Novo Testamento. Lembre, século II, antes de qualquer pretenso concílio sobre a formação do cânon. Agora, ele não apenas fixa o número dos evangelhos em 4, mas ele também foi o primeiro a estabelecer que os livros de maior valor para a igreja seriam aqueles que teriam ligações com os apóstolos. Isso é muito interessante para a gente entender o modo como eles se aproximavam desses documentos ainda no século II. É por isso que, se nós formos atrás de entender a questão de quando e como os vários livros do Novo Testamento foram recebidos como testemunhos do Evangelho, como textos dotados de uma autoridade especial, nós não temos que começar olhando para as listas formais que foram preparadas posteriormente, lá no século IV, mas sim olhar para o modo como os textos bíblicos foram recebidos e usados imediatamente após a morte do último apóstolo pelas igrejas que receberam esses documentos. A gente pode dizer com clareza que o Novo Testamento é amplamente citado pelos pais da igreja, o que mostra que os documentos possuem autoridade antes mesmo de discussões sobre a lista formal do fechamento do cânon. Isso é muito importante, uma vez que os documentos que compõem o Novo Testamento já eram autoritativos sobre a igreja antes mesmo do fechamento do cânon ser discutido. Dessa forma, os primeiros pais usaram justamente esses documentos para construir a teologia e apresentar a obra de Jesus. Então, quando aparece um liberal dizendo: mas a igreja primitiva não tinha uma Bíblia, nós somos hoje muito apegados à Bíblia, nós nos importamos demais com a Bíblia, tudo tem que ter base bíblica, mas qual era a Bíblia da igreja patrística? Eles perguntam em seus eventos em que eles tentam nos convencer a atualizar a Bíblia e a assumir que a Bíblia tem erros ou o que é que seja. A resposta é que a igreja do primeiro século possuía a revelação apostólica dos livros bíblicos mesmo antes deles serem encadernados em um único volume. As igrejas plantadas pelos apóstolos recebiam cartas dos apóstolos, recebiam pregação formal dos apóstolos. Quando os apóstolos morrem, eles não têm mais acesso à tradição oral dos apóstolos, mas têm o registro dessa tradição nos textos apostólicos, que são usados no primeiro e no segundo século e que vão ser transformados num documento único, acessível de forma mais fácil a toda a igreja, no quarto século. Ou seja, mesmo antes de uma lista formal que compila o Novo Testamento num único encadernado, a igreja já era plenamente submissa e plenamente apegada à revelação do Novo Testamento. Agora, como a gente está discutindo a história de um processo eclesiástico de 2000 anos atrás, nem sempre nós temos como remontar todos os detalhes do relacionamento das igrejas com os documentos recebidos, mas sabemos o suficiente para termos segurança de que, no máximo até meados do século II, os 4 evangelhos canônicos já estavam circulando juntos na forma de 4 evangelhos unidos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Provavelmente antes disso, as epístolas paulinas já estavam sendo amplamente distribuídas nas igrejas, e esse processo de circulação desses materiais ganhou um empurrãozinho porque os cristãos começaram a usar livros no formato de códices já muito cedo. Antes, os escritos importantes eram publicados em rolos, em pergaminhos, mas a adoção do códice, que é algo mais ou menos parecido com os livros de hoje, onde folhas avulsas são costuradas ou coladas numa borda, facilitou muito o processo de transmissão desses documentos como uma coisa única. E isso não só tornou os livros mais fáceis de usar, como também permitiu publicar vários livros diferentes juntos num só volume. A criação dos códices é uma ótima explicação para o surgimento do cânon formal. Mesmo assim, nós não sabemos exatamente quando essas listas começaram a ser feitas. Se só no século IV a gente vai ter listas formais do Novo Testamento, baseado em reuniões da igreja, códices, livros que uniam vários documentos, já circulavam muito cedo, mostrando que essas listagens já existiam, ainda que não fossem uma lista formal, existiam como uma lista física de documentos unidos em um único livro. O que a gente sabe é que, desde muito cedo, esses livros já começavam a circular juntos, o que mostra claramente o cuidado da igreja em receber esses documentos como um corpo de revelação fechado e unido. Então, quando as pessoas argumentam que o cânon do Novo Testamento só foi criado no século IV, isso demonstra um desconhecimento da realidade daquilo que os pais da igreja escreveram no século I e no século II. Se a gente olhar para alguns outros exemplos, além daqueles que a gente já citou aqui, nós vamos encontrar um relacionamento muito interessante com os textos apostólicos que nos dão confiança de que os pais da igreja já entendiam que o cânon estava fechado, ainda que algumas discordâncias menores existissem quanto aos livros exatos. Talvez o documento mais antigo contendo citações de qualquer um dos livros do Novo
Testamento é o texto de 1 Clemente, também conhecido como a Epístola de Clemente. É uma carta que se encontra no Códice Alexandrino, escrita por Clemente de Roma para a igreja de Corinto no final do século I, aproximadamente ali em 95 d.C. Essa carta faz claras alusões ao Evangelho de Mateus, a Hebreus, a 1 Coríntios e a Romanos. Ou seja, ainda era século I e alguns dos documentos do Novo Testamento não eram apenas conhecidos, mas já eram referenciados em outros documentos como fonte e base doutrinária. 1 Clemente trata os textos de Paulo como vindos do Espírito Santo, como textos que eram conhecidos nas comunidades e que nós deveríamos nos submeter a eles. Ou seja, 1 Clemente é uma fonte sobre o modo como a igreja já era apegada e já usava os textos paulinos na construção da sua teologia e da sua vida de fé. Poucos anos depois, Inácio de Antioquia escreve a Carta aos Filadélfios, aproximadamente entre 107 e 110 d.C. O seu texto mostra que ele certamente conhecia todas as epístolas de Paulo, além de citar Mateus e provavelmente aludir o Evangelho de João. Um pouco depois, Policarpo de Esmirna escreveu uma epístola aos Filipenses, em uma datação um pouco incerta, algo entre 110 e 140 d.C., onde ele mostrou estar bastante familiarizado com as epístolas de Paulo e o Evangelho de Mateus. Ele cita diretamente 1 Pedro e 1 João algumas vezes e faz referência a acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos. Um outro documento bem antigo e muito conhecido é o Didaquê, também conhecido como o Ensino dos 12 Apóstolos, um dos escritos cristãos mais antigos, mais conhecidos fora do Novo Testamento. Alguns acreditam que foi escrito pelos próprios apóstolos, mas é provavelmente uma tentativa de responder a algumas demandas da igreja, unindo parte dos ensinos dos apóstolos. Os eruditos brigam um pouco sobre a correta datação desse texto. As datações variam de muito cedo, coisa de 50 d.C., e até um pouco mais tarde, no começo do século II, até 120 d.C. A maioria dos eruditos concorda que a data mais provável da composição é por volta do final do primeiro século, entre 70 e 100 d.C., e esse documento usa materiais dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, bem como muitos outros livros do Novo Testamento. O Novo Testamento sendo usado como fonte doutrinária para a igreja, provavelmente ainda no fim do século I. Ainda falando de século I, a gente tem a Epístola de Barnabé. A maioria dos estudiosos acredita que essa epístola foi escrita entre 70 e 100 d.C., logo após a destruição do Templo de Jerusalém. O motivo disso é a quantidade de referências a esse evento que aparece na carta. É tratado como se fosse um evento tanto recente. Esse texto cita Mateus, mas cita Mateus de modo especial. Ele usa uma linguagem que é muito comum para se referir aos textos do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento era citado no Novo Testamento. Ele diz, está escrito. Isso é uma forte evidência de que muito cedo já atribuíam um valor de revelação, tanto quanto uma revelação do Antigo Testamento, aos textos apostólicos. Um outro texto interessante é O Pastor, que eu já citei aqui, escrito por Hermas. O Pastor de Hermas é uma obra cristã primitiva, escrita em Roma, é de aproximadamente 140 a 155 d.C., atribuída a um cristão chamado Hermas. O texto faz muitas alusões a outros documentos do Novo Testamento. Ele alude o Evangelho de João, a Epístola aos Efésios, Hebreus, 1 Pedro e faz claras referências à Epístola de Tiago e ao Apocalipse de João. Com uma datação muito parecida, Papias de Hierápolis escreveu um texto chamado A Exposição dos Ditos do Senhor, entre 130 e 140 d.C. Aqui a gente já está no meio do século II. Esse livro se perdeu, o que a gente tem dele é citado no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, e a citação que nós temos diz o seguinte, olha que interessante. O presbítero dizia o seguinte, aqui o presbítero é o Papias de Hierápolis. Marcos, intérprete de Paulo, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor, ou seja, Marcos escreveu um texto cuidadoso, mas não em ordem cronológica. Efetivamente, ele jamais ouviria ou seguiria o Senhor. Ou seja, ele não foi testemunha ocular dos fatos. Mas conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Ou seja, Pedro não escreveu um evangelho, e aí qualquer evangelho de Pedro que surja está indo contra a historiografia cristã primitiva, mas Marcos escreveu aquilo que Pedro escreveria. Assim, ao escrever Marcos de acordo com suas lembranças, não cometeu erros. Ou seja, já tem doutrina da inerrância bíblica aqui, hein? Meio do século II. Mas aí é tema para outro vídeo. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. Aqui é a citação de Papias, né? Então ele vai argumentar. É isso o que Papias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte, mais uma citação de Papias. Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. Ou seja, aqui é Papias, no meio do século II, dizendo que Mateus foi escrito em hebraico. Aquilo que ele fala de Marcos é interessante porque mostra essa preocupação no relato dos evangelhos serem relatos ligados diretamente à revelação apostólica. Ainda no século II, nós temos Irineu de Lyon, que escreveu talvez uma das obras mais conhecidas do período primitivo, chamado
Contra as Heresias, um livro escrito contra os gnósticos. Ainda era século II, preste atenção. Listas formais do cânon só surgiriam no século IV, mas ele utilizou e citou de modo amplo todos os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, quase todas as epístolas de Paulo, as epístolas universais e o Apocalipse de João. Ele fez citações diretas de Paulo mais de 200 vezes. Ele fez alusões a todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão e 3 João. Então, são os únicos textos do Novo Testamento que ele não alude nos seus escritos, ainda no século II, o que mostra o conhecimento que havia acerca desses textos na igreja primitiva. Em uma passagem específica dos seus textos, ele criticou Marcião, que era um herege daquele tempo, porque Marcião dizia que só Lucas e as epístolas de Paulo eram autênticas. E ele vai dizer que isso era uma ideia completamente estúpida, o que mostra que ele aceitava como revestidos de autoridades não só os escritos reconhecidos por Marcião, mas também os outros que compõem o Novo Testamento. Em uma citação que Eusébio de Cesareia faz do livro Contra as Heresias, nós encontramos detalhes sobre a relação dos evangelhos com seus autores. Ele vai falar dos santos evangelhos, vai falar de Mateus, que publicou entre os hebreus e em sua própria língua um evangelho escrito, enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja, mas após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito igualmente o que Pedro pregara. Lucas, porém, companheiro de Paulo, deixou num livro o evangelho pregado por este último. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, publicou também ele um evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Apenas 4 evangelhos e nenhum outro. Não dá pra gente esquecer também a produção do Diatessaron, de Taciano, que foi um aluno de Justino Marte, que em 160, aqui, meio do século II, pegou os 4 evangelhos canônicos e uniu em uma harmonia. Então era um livro com 4 colunas, cada coluna um evangelho, e ele harmonizava, cada relato um do lado do outro. Se tornou um documento tão conhecido e tão usado pela igreja, que passou a ser usado como substituto aos 4 evangelhos na igreja da Síria até o século V, quando então eles abandonaram o Diatessaron e passaram a usar os 4 evangelhos mesmo. Por fim, a gente pode lembrar de Tertuliano de Cartago, nascido na metade do século II, que escreveu muitos livros, foi um dos críticos de Marcião, aquele herege que queria rejeitar parte do cânon do Novo Testamento. Ele escreveu muitos livros, eu não li todas as obras dele ainda, mas é bem sabido que ele citou todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, Tiago, 2 e 3 João. E o que ele cita, ele nunca faz como ilustração de algum argumento, mas como prova da verdade, a fim de reconhecer para a igreja o que ele chamou de o completo instrumento de cada testamento. E ele faz isso mais de uma vez, que não deve ser inserido nem aumentado. Eu estava conferindo o texto de Tertuliano e foi muito interessante porque eu encontrei ele rebatendo os hereges dizendo o seguinte, eu até anotei aqui a citação, ele diz: eles não recebem certas escrituras e se recebem algumas, não as recebem de modo íntegro. Já havia uma clara compreensão no fim do século II de um escopo de escritura que deveria ser identificado e preservado com integridade. Então, o que é que a gente percebe a partir do testemunho dos pais da igreja? Nós aprendemos que a igreja já recebia e aceitava os documentos apostólicos como autoridade, mesmo sem ter um cânon bem definido e fechado. Não haveriam novas adições, nada novo surgiria depois. Eu entendo que o cânon estava fechado no sentido de que nada mais seria adicionado já com a morte do último apóstolo. Eles buscavam documentos apostólicos de pessoas diretamente ligadas aos apóstolos, e isso mostra um fechamento claro e final do cânon, ainda que não existisse uma lista formal e uma concordância plena em todas as igrejas sobre quais livros eram esses. A gente pode concluir, a partir disso, que os evangelhos já eram amplamente copiados e transmitidos entre as comunidades cristãs do mundo mediterrâneo desde o século I. Por volta do século II, os vários evangelhos e algumas cartas de Paulo tinham já o mesmo status de escritura judaica dentro das comunidades cristãs, principalmente nas celebrações litúrgicas, onde eram lidos e explicados. O primeiro estágio da formação do cânon do Novo Testamento aconteceu com a aceitação desses textos para uso didático e litúrgico nas igrejas. Os livros do cânon bíblico já eram amplamente conhecidos e amplamente usados como palavra de Deus no século I. Em alguns lugares, poucos desses livros não eram aceitos e poucos livros a mais eram reconhecidos como apostólicos, o que foi corrigido com o debate entre as comunidades locais dispersas, que posteriormente se organizaram em concílios. Então, quando o cânon foi fechado? O cânon estava fechado no século I, com a morte do último apóstolo, porque o cânon é um dado fornecido pela revelação do Deus vivo por meio da escrita apostólica. A igreja, de forma ampla e descentralizada, usava esses textos mesmo sem conhecer todos os detalhes do cânon. Com o tempo, esse cânon fechado foi formalmente expresso por meio de listas que formalizaram todo esse material
como um único livro chamado de Novo Testamento. O que é que isso significa? Significa, primeiro, que nós não podemos concordar com aqueles que são católicos romanos e que argumentam que foi a instituição romana que definiu o cânon e nos deu a Bíblia, e que para isso precisam inventar um caos completo no relacionamento com os textos apostólicos nos primeiros séculos. Em segundo lugar, também significa que nós não podemos concordar com os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando apresentam novos documentos de revelação do Evangelho. Também significa, em terceiro lugar, que nós não podemos concordar com os neopentecostais, que dão às revelações proféticas o mesmo peso de autoridade escriturística, já que não pode existir nenhuma autoridade atual que tenha o mesmo peso de revelação dos escritos apostólicos, nem magistrado, nem líder local, nem uma revelação profética, nem um padrão eclesiástico. E também significa que nós não podemos concordar com os pós-modernos quando argumentam por uma maior flexibilidade na recepção da revelação. Seja quando argumentam que a igreja primitiva não tinha Bíblia e por isso a gente não precisa ser tão apegado à Escritura assim. Seja quando argumentam que Deus é livre ao ponto de nos trazer novas revelações, como por exemplo, quando o Brian McLaren, do famoso Ortodoxia Generosa, parece defender um cânon final aberto, dizendo que não consegue ver a história da igreja de nenhuma outra maneira, senão de que estamos continuamente sendo conduzidos, ensinados e guiados pelo Espírito para uma nova verdade. Não temos novas verdades, nossas verdades são antigas, são as velhas verdades que cantou Eduardo Mano. O pós-modernismo, os mormons, essas versões extremadas de neopentecostalismo, o catolicismo romano, são movimentos que, na sua visão de escritura, não sobrevivem à luz do que nós sabemos sobre os primeiros séculos do relacionamento da igreja com a palavra de Deus. E você, o que é que você achou do vídeo de hoje? Um pouco pesado demais? Me conta aí. Esse vídeo é só uma introdução para eu poder fazer um vídeo sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Aí a gente vai para século IV em diante. Mas antes de discutir formação do cânon do Novo Testamento, eu queria discutir o processo de fechamento do cânon e como as primeiras comunidades receberam o Novo Testamento. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre cânon do Antigo Testamento, sobre expectativa canônica e como a igreja sentia que viria o Novo Testamento. Esse é o terceiro vídeo de uma série, então vai conferir os outros dois se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então talvez venha mais 2 vídeos aí sobre modelos canônicos, por que não? Que aí o sarrafo aumenta. Você se interessa por vídeos mais pesados? Geralmente são vídeos que têm menos apelo, menos pessoas clicam aqui nesse material, então nos ajuda a levar esse canal mais longe, clicando em se inscrever, assinando as notificações, sempre clicando aí no gostei e divulgando isso com o pessoal da sua igreja. Eu sou o pastor Iago Martins, você está no 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.